Contas do Estado, Kennedy Barros. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é imenso e eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Presidente, eu quero começar aqui com condutas vedadas para o processo eleitoral. Qual é a atenção que o tribunal vai dar ao tema? E, claro, é vasto, é amplo, mas eu queria que o senhor trouxesse assim como prioridades do tribunal para esse período. Veja bem, a questão das condutas vedadas, o uso da máquina, mais utilizada a expressão em campanhas eleitorais, é a preocupação número 1 da Justiça Eleitoral. Consequentemente, os desvios de conduta são apurados ou pela polícia, mediante representação do Ministério Público Eleitoral, e com problema, representação que interferem o registro das candidaturas na diplomação ou efetivamente até na cassação de um eventual mandato. Com relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz acompanhamento das gestões e é uma improbidade. O uso da máquina, ele pode configurar um ato de improbidade, até mesmo peculato, até mesmo desvio de conduta na área criminal. O tribunal, como é parceiro da Justiça Eleitoral e dos Ministérios Públicos, e como os órgãos hoje agem em rede, todas as vezes que encontram anomalia, comunica a esses agentes. Então, o tribunal tem feito esses acompanhamentos e esses treinamentos em todo o estado do Piauí, alertado sobre o que configura ou não. Muitas das vezes é até desconhecimento. Atos que aparentemente são normais, mas que efetivamente ferem a legislação eleitoral. Uso de tratores, de carros públicos, para fins de angariar votos, espaços públicos, propaganda institucional, enfim, as formas de burlar a legislação são inúmeras. E cabe ao tribunal, que tem feito um trabalho concomitante e preventivo, alertar para os riscos disso, tanto no tocante ao processo eleitoral, no caso dos registros das candidaturas e eventual mandato, no cassação, como no âmbito do Tribunal de Contas, com reprovação de contas e condenação em ressarcimento ao erário do dano causado. Franci. Presidente, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. O Tribunal de Contas do Estado realizou algumas auditorias no transporte público de Teresina. O problema segue, o usuário sente isso diariamente na capital piauiense. Eu recordo que o TCE, em uma dessas auditorias, encaminhou para a Prefeitura de Teresina solicitando um plano de ação em relação a essa área na capital piauiense. Como é que está essa questão do transporte público? O TCE segue realizando esse acompanhamento junto ao Executivo Municipal? Boa pergunta. Veja bem, o Tribunal de Contas, e foi inclusive uma ação individual minha, eu quando assumi a presidência do tribunal, em 1º de janeiro de 23, determinei que fosse feita uma auditoria do sistema de transporte público de Teresina. Ele estava o caos, na realidade nem o serviço tinha, e isso se agravou na pandemia. Então, o que é que eu pedi? Vamos fazer uma auditoria operacional, vamos saber as causas do problema. Então, os técnicos do tribunal fizeram uma pesquisa desde 2014. O que é que causou e causa o problema do transporte coletivo? E a resposta da auditoria é perfeita. Alguns pontos positivos foram logo detectados. Quais? O investimento em transporte coletivo foi grande e certo. Os corredores, as paradas, tudo isso configurou-se num acerto. Agora, onde deu o problema? Quando aquele sistema foi concluído, e diga-se de passagem, foi concluído com base em estudos de engenharia de tráfego, eu vejo às vezes pessoas do povo opinam, mas aquilo foi errado, a parada não deveria ser assim, os corredores não podiam ter acontecido, nada daquilo, Amadeu, foi do acaso, aqui foi feito um estudo de engenharia de tráfego e chegou à conclusão que a melhor solução é aquela. É como é em Fortaleza, ou como é em Curitiba, e como é na grande maioria das capitais e funciona bem. O grande problema é que o sistema ficou pronto e o teste do sistema se deu exatamente um mês antes da pandemia. Quando você começou a operar o novo sistema, houve o problema da pandemia que perdurou durante um longo tempo. E houve aí a troca de gestão. Quando há troca de gestão, há, logicamente, uma ideia de não seguir o que a gestão anterior planejou e era um estudo técnico. E aí, os problemas que já estavam
grandes por conta disso, com a transição de gestão agravou, e o que o tribunal fez foi mostrar que o resultado da auditoria apresentou o maior problema. Qual é o maior problema? Naquela época, a bilhetagem arrecadava 9 milhões e os custos operacionais mensais era 14. Ora, uma arrecadação de 9 não cobre os custos de 15. Qual é a solução para isso? Só tem duas. Subir o preço da passagem não é solução, porque quem usa o transporte coletivo geralmente é gente com pouca posse. Então não tem como jogar nas costas da população isso. Qual é a solução? Subsidiar. Não há como resolver o problema de transporte coletivo, Ari, sem subsídio. E a gente pergunta, mas uma empresa não deve arrecadar o que se banca? Depende. Transporte público, assim como saúde, como educação, é de primeira necessidade. Você pega, assim, só a título de exemplo, a cidade de Paris, que, em tese e na prática, é o melhor transporte público coletivo do mundo. Só em Paris, Vadil, são 370 quilômetros de linha de metrô dentro de uma cidade. E você pergunta, mas lá é superavitária, porque arrecada muito. Engano. Lá não cobre os custos, não, porque tem que botar um preço acessível para a população. O país banca o sistema de transporte coletivo por ele ser de primeira necessidade. Então, aqui existe a população que quer o serviço, não esperando muito, 10 minutos no máximo, nos horários de pico até maior, sem estar superlotado, com conforto, ar-condicionado, e não existe a mágica de fazer funcionar assim, sem a arrecadação não permitir. E os problemas que contribuem para isso aí agravar são muitos. Quando você cria os aplicativos, o aplicativo, o serviço é de qualidade, e quando você junta 3 pessoas que moram numa mesma localidade e pede o carro para os 3, o custo sai praticamente o que seria para usar com o transporte coletivo com mais conforto. Quando você fala na motocicleta, prestações cômodas, a pessoa prefere fazer a compra de uma motocicleta dessa, e isso está desfalcando o sistema de transporte que vive da bilhetagem. Por outro lado, as legislações que às vezes garantem o direito e é justo, mas esquece de pagar o custo. Quem tem acima de 60 anos não vai pagar, e deve mesmo não pagar. Mas quem editou a lei e quem sancionou a lei deve arcar com a despesa, porque não pode ter a despesa e não ter o ressarcimento dela. Então, tudo isso diminui a receita e, consequentemente, fragiliza a qualidade do funcionamento. Resumo da obra. O serviço existe, melhorou em relação ao tempo da pandemia, porque ajustes foram feitos, já há algum subsídio, já há alguma correção, mas o ideal ainda não chegou. Precisa ser subsidiado para poder funcionar bem. Apoliana. Presidente, a gente está vivendo uma nova realidade de 2026, inclusive regulamentado por instrução normativa do tribunal, sobre a questão das emendas parlamentares, sobre as certidões para a execução dessas emendas. Os municípios conseguiram se adequar a essa realidade para as emendas parlamentares? Olha, sobre emenda parlamentar, eu emito uma opinião e digo isso com base em muitos estudos. No meu entendimento, é um problema grave que não deveria estar acontecendo. A emenda parlamentar, ela deve ser a exceção e não a regra. Quando eu crio a emenda parlamentar, na realidade, eu estou tirando capacidade de enfrentar os problemas com o acompanhamento das políticas por conta do executivo. Quando eu crio emendas parlamentares dos moldes que está, só para você ter uma ideia, no Brasil, de cada R$3 para investimento, um está indo para a emenda parlamentar. É mais ou menos assim, você criou um executivo dentro do legislativo. Se vai para os estados, é de uma proporção menor, mas se vai para os municípios, começa a criar a forma na União para poder chegar aos municípios. É só a título de exemplo, eu vou dar aqui em Teresina. Teresina, a gente pensa que essa questão orçamentária é simples. Quando Teresina tira os gastos constitucionais, os 25% mínimo para a saúde, os 15% para a educação, os 15% para a saúde, o que sobra para investimento para esse exercício aqui de previsão, 130 bilhões. Dos 130 milhões, 45 já estava para a emenda parlamentar. E ainda se tentou, graças a Deus, os vereadores entenderam, o tribunal chamou a reflexão, já estava se querendo criar aqui uma emenda coletiva que equivale a uma de bancada, que era mais 40 milhões. Ora, se eu pego em 130, boto 85 para a Câmara, significa dizer que a Câmara tem para investimento mais do que o Poder Executivo. Nesse caso aí, a solução seria a Prefeitura de Teresina instalar um gabinete lá na Câmara e toda vez que o prefeito precisasse trabalhar, pedir autorização à Câmara para fazer uma coisa
por emenda. Está errado. O que é que aconteceu na gestão passada, hein, presidente? E aí o que é que acontece? Com base nisso aí, esta emenda coletiva, ela não foi para frente. Mas Teresina precisa responder ao crescimento da receita. O crescimento da receita é fundamental, representa renúncia se não tiver, daí aquela discussão do IPTU, representa renúncia porque você pode pegar a Prefeitura de Teresina e comparar com parecidas em termos de problema de população, como é Natal, como é João Pessoa. Eu estou dando cidades mais ou menos iguais. Aracaju, e vai ver que tem muito mais arrecadação do que Teresina. Ari. Muito bem. Eu ia perguntar sobre... Vou perguntar ainda, mas já mandei aqui para um questionamento para o vereador João Pereira do PT, porque a informação que eu e o França temos é que a emenda de bancada persiste na Câmara de Vereadores de Teresina, mas vou trazer a informação do autor da proposta, que é o vereador João Pereira, porque foi essa informação passada à imprensa, que a emenda de bancada teve um ok do prefeito Silvio Mendes e ela está em vigor para ser paga. Mas, vamos lá, o tribunal fez recentemente uma fiscalização na área de saúde e assistência social em Teresina. Recursos do SUAS, que é o SUS voltado para assistência social. Em especial em 2 programas, o Saúde da Família e o Criança Feliz. São aqueles programas, para você que está em casa ouvindo, entender, são aqueles programas na ponta, que vai na casa do cidadão, que entra lá, senta, conversa com você. E o TCE detectou irregularidades na gestão atual, na aplicação desses programas. Eu queria que o senhor explicasse que irregularidades são essas, se a gestão do prefeito Silvio Mendes foi informada dessas irregularidades e se elas vão ser sanadas. Antes de adentrar na sua pergunta, eu faço aqui uma justificativa sobre a questão que você fala que o vereador diz que ela mantém ativa. Bem, o Supremo Tribunal Federal é a maior representação da justiça do Brasil. Ela determinou, ela não pediu, ela determinou as cortes estaduais que acompanhem essa questão da emenda. Acompanhar essas emendas, ela tem 3 lados. Primeiro, a transparência. Segundo, a rastreabilidade. E terceiro, o plano de trabalho. Dentro do plano de trabalho tem que estar o alinhamento com a política pública. Então, já não é uma faculdade. Segundo, quando a gente fala de Brasília, lá tem as emendas de bancada. Por exemplo, a bancada do Nordeste. São regiões que têm características diferentes. Mas aqui no caso de Teresina, como seria uma emenda de bancada? É a bancada do Parque Piauí, a bancada do Saci, como é isso? Não é possível. Do ponto de vista legal, não é legal. Agora, é uma lei municipal que vai ditar e vai fazer, vai contrariar uma discussão no âmbito federal, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. O tribunal, como você bem colocou, vai atestar com emendas, vai atestar com certidões o que lhe parece correto e o que não lhe parece. No meu entendimento, estas emendas coletivas, elas não atendem ao princípio da legalidade. Eu sou dono da verdade, entendo que é assim que vem a posição lá do Supremo Tribunal Federal, mas é a conferir. Com relação a esses problemas que se colocam, os problemas são múltiplos. E o tribunal vem mapeando. Como ainda é uma coisa que está em curso, eu prefiro não adiantar muito o resultado. Mas acontece das mais variadas formas. Desde a prestação de conta para o serviço, que foi dito que era para esse fim, que não foi. Desde a desvirtuação da política pública. Ela atenta para uma área e o resultado vai para outra. Então, todas essas situações foram mapeadas e mandadas fazer a correção. E diga-se de passagem, grande parte das correções já estão sendo implementadas. É como se dissesse assim, houve um estancamento. Agora, como é questão relacionada a processo em acompanhamento, onde as partes ainda vão poder se manifestar e ainda não há uma posição formal do encerramento, eu vou preferir ter esta prudência. Quero encerrar com a PEC da essencialidade, que é determinando que os tribunais de contas eles são necessários ao país. Isso está para promulgação. Eu queria que o senhor falasse da importância de ter essa PEC como garantidora do funcionamento pleno dos tribunais. Ótima colocação, me dá a oportunidade de fazer a discussão sobre o que nós acompanhamos há tempos e esperávamos esse dia. Vai ser hoje à tarde. Hoje à tarde, no Senado Federal, vai ser promulgado a emenda da essencialidade do controle externo. O que é que quer dizer? As políticas de acompanhamento externo, elas mudaram muito.
E há hoje uma linha de atuação uniformizada no Brasil, onde os tribunais de contas deixaram de acompanhar atos a posteriori para acompanhar atos concomitantes. É sutil em termos de expressão a diferença, mas na prática é muito grande. Significa dizer que quando você faz um acompanhamento da política pública, você corrige eventuais erros ainda enquanto é ainda possível na execução. corrigir, ou seja, você evita o dano. Quem é o patrão da sociedade? É o povo, que paga os impostos. Ora, se ele paga impostos caros, ele quer contrapartida. Qual é a contrapartida? Serviço e qualidade. Então, o tribunal tem que correr muito mais atrás do que dá para corrigir, do que não dá mais para corrigir. Correr atrás do leite derramado não é a melhor solução, é impedir que se derrame esse leite. Então, nessa lógica, o Tribunal de Contas hoje tem ferramentas fortíssimas, como o bloqueio das contas, como o distrato, como a representação a tempo de corrigir. Então, por reconhecer que não é possível evitar dano, os órgãos ganham essa forma de essencialidade. Não há como você impedir um dano sem um órgão de primeira grandeza e essencial. E este reconhecimento veio e não veio por acaso. É porque estamos com dados no Brasil comprovando que essa mudança de comportamento para atender o maior papel dado para as Cortes de Contas na Constituição de 1988. Então, Amadeu, o dia de hoje é um dia marcante no sistema de controle externo, porque ele marca a lógica de que o tribunal é fundamental para acompanhar as políticas públicas. E aí entra aquela questão do doutor Ari. Se ele é fundamental para acompanhar as políticas públicas, como é que na hora que você anota e descobre uma anomalia, você diz, não, vai continuar a anomalia, porque a lei tem que prevalecer. Sim, as leis ela têm regramento. Elas estão em contexto de simetria com as leis estaduais e nacionais ou não estão? Então, é nessa lógica de raciocínio que todos os poderes têm que se irmanar para juntos fazer esse acompanhamento e juntos fazer a entrega do que a população está querendo, serviço de qualidade. É isso, quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Meu amigo, eu é quem agradeço um programa da magnitude do seu, um sistema de comunicação conceituado como é o Meio Norte, um grupo de jornalistas extremamente capacitados, conceituados e, numa oportunidade dessa, o tribunal tem a forma de poder se comunicar com a população e dizer o que lá está acontecendo. Nós lá estamos de portas abertas, entendemos o papel da imprensa e sabemos o quanto ela ajuda o tribunal no seu mistério de cumprir seus ditames institucionais e constitucionais. Nós é que agradecemos. Muito bem, presidente. Olha, se você busca salas comerciais